IPVA e causa-mortes, os 3 primeiros municípios, outros 3 estaduais, que ficou de fora é federal, e acelera esse finalzinho, vamos lá? IPTU, ISS, TBI, ICMS, IPVA e causa-mortes, os 3 primeiros municípios, outros 3 estaduais, que ficou de fora é federal. Vixe, apavorou, hein? Ó, quais são os federais? Nem precisa decorar, mas eu te digo, IOF, IPI, imposto de importação, imposto de exportação. IOF, IPI, importação e exportação, imposto de renda, imposto territorial rural e o IGF, imposto sobre grandes fortunas. São 7 federais que você não precisa decorar, basta guardar os municipais e estaduais, o que ficar de fora é federal, e aí você acerta qualquer pergunta sobre isso na primeira fase. Encerrando o primeiro bloco do programa de hoje, alguns temas especiais sobre tributos desvinculados, algumas questões específicas sobre impostos. Primeiro, qual é a competência do Distrito Federal para impostos? Opa, não ouvi? Fala mais alto. Acorda, Efi! Vamos lá! Mais alto? Isso. O Distrito Federal cobra os estaduais e os municipais. Então, se você tiver a oportunidade de escrever isso em algum lugar, escreva assim, ó. Distrito Federal, DF é igual estaduais mais municipais. DF é igual estaduais mais municipais. O Distrito Federal cobra 6 impostos: IPTU, ISS, TBI, ICMS, IPVA e causa-mortes. Os estaduais e os municipais somados. Quem pode criar imposto novo? Segunda pergunta. Chamado de imposto residual. Artigo 154, inciso 1 da Constituição. Impostos residuais. O que são impostos residuais? Impostos residuais são impostos novos, que não estão na lista desses 13 que a Constituição já definiu como os impostos atualmente existentes. É o caso do IVA, Imposto sobre Valor Agregado, é o caso do IGC, Imposto sobre Ganho de Capital, é o caso do IVVC, Imposto sobre Venda a Varejo de Combustíveis, impostos que atualmente não existem no Brasil. Esses impostos são chamados de residuais. Ó, impostos residuais, a competência da União, a lei é uma lei complementar e eles não podem ter base de cálculo e fato gerador de outro imposto. Impostos residuais, competência da União, lei complementar e não podem ter base de cálculo e fato gerador próprios de outro imposto. Impostos residuais têm que ser não cumulativos também. Outras 2 questões e nós fechamos já esse nosso primeiro bloco. E nos territórios federais, quem pode cobrar impostos? Olha, atualmente nós não temos no Brasil nenhum território federal. Mas, se for criado algum, vale a seguinte regra. Compete à União criar os impostos federais e estaduais nos territórios. Federais e estaduais. E se o território não for dividido em municípios, também os municipais. Então guarda. Compete à União cobrar nos territórios os impostos federais e estaduais, e se o território não for dividido em municípios, também os municipais. Agora, se o território for criado com municípios, aí cada município cobra o seu imposto, tá bom? Se o território for criado com municípios, cada município territorial cobrará os seus impostos. Sendo o território criado sem municípios, a União exercerá competência impositiva plena, competência total para cobrar todos os impostos. Última coisa. O que são impostos extraordinários de guerra? Olha, os impostos extraordinários de guerra estão previstos no artigo 154, inciso 2 da Constituição. Os impostos extraordinários de guerra são conhecidos entre os estudiosos de direito tributário como IEGs. Impostos extraordinários de guerra, IEGs. Artigo 154, inciso 2 da Constituição, define essa competência. Os IEGs são de competência da União.
Cara, sempre que te perguntarem a quem compete alguma coisa na federação e você não souber, chuta na União. A União é competente para tudo mesmo. Chuta na União que você não erra. Então, IEG, competência da União. A lei do IEG é a lei ordinária. Então, cuidado. Imposto extraordinário, a lei é a ordinária. Perguntou lei para você, chuta na lei ordinária que você não erra. A competência da União, lei ordinária e cuidado. Os impostos extraordinários de guerra podem ter fato gerador e base de cálculo de quaisquer outros impostos. Então, os impostos extraordinários de guerra admitem bitributação. É isso. Vamos então aguardar a chegada do nosso segundo bloco do programa de hoje. Ainda temos mais 2 blocos, não saia daí. Eu venho logo na sequência com o Pergunte ao Professor, respondendo às suas dúvidas sobre o tema tributos desvinculados. Até daqui a pouquinho. Tchau. Voltamos com o segundo bloco do programa de hoje, Pergunte ao Professor. Esse segundo bloco é o momento máximo da nossa interatividade aqui com vocês, nossos queridos telespectadores. Isso porque você sabe que você pode participar do nosso programa e a hora exata da sua participação é agora. Você pode mandar perguntas pelo nosso e-mail, provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. Mande para esse e-mail as suas dúvidas, mande sugestões de questões do exame de ordem para nós estudarmos juntos aqui no terceiro bloco do programa. E aí, olha que coisa sensacional. No próximo programa, a dúvida que eu respondo será a sua. A dúvida que eu respondo será a sua. Então lembre, você pode mandar as sugestões, você pode mandar dicas, perguntas e testes do exame da OAB pelo e-mail, provafinal@lfg.com.br. Querendo ter acesso a informações sobre provas e concursos, informações sobre materiais adicionais, complementação, sistema de estudos, você pode entrar no nosso site, o maior portal brasileiro de provas e concursos, o site do nosso curso, www.lfg.com.br. Para mandar o e-mail, provafinal@lfg.com.br, para ter informações completas sobre todas as provas e concursos brasileiros, www.lfg.com.br. Hoje nós separamos 5 perguntas de nossos telespectadores sobre o tema tributos desvinculados. Vamos lá? Primeira pergunta, na tela para o Maza. Professor Maza, o que são tributos sem causa? Olha lá, hein? A mesma pergunta da chamada do programa de hoje. Legal que algum telespectador nosso tenha feito essa pergunta, seguramente encontrou em alguma das provas do Exame Nacional da OAB. Lembra que eu já te expliquei? Tributos sem causa são os impostos. São sem causa porque os impostos, o dever de pagar impostos, surge de uma atividade da qual não há participação nenhuma do Estado. São chamados de tributos sem causa porque não tem uma causa relacionada a uma atividade estatal. Bem, isso tem a ver também, puxa aí pela memória, com a chamada dupla desvinculação dos impostos. Lembra disso? Vamos ver se você guardou bem. A dupla desvinculação dos impostos significa que os impostos são desvinculados quanto à origem, porque na sua relação causal não há uma atividade estatal, e são desvinculados também quanto à destinação das receitas auferidas com sua arrecadação. Porque o legislador, lembra disso? Em nome da independência do Poder Executivo, o legislador não pode afetar
o montante arrecadado com impostos a uma determinada finalidade, a um órgão, a uma destinação específica. Curiosidade.